Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aqui a nossa aula de número 3 de religião, a origem da vida e dentro do contexto agora da visão criacionista. Na próxima aula nós vamos falar da visão evolucionista e na outra próxima aula nós vamos falar da visão do design inteligente. Dentro aqui da visão criacionista, né, coloquei aqui essa imagem muito bonita, um desenho aqui, um wallpaper bem legal, mostra aqui a Terra, né, o universo, a galáxia, bem interessante aqui. E aí vamos iniciar aqui. A visão criacionista é uma visão que está ancorada no teísmo, né? Como falei, o teísmo ele é uma visão que pressupõe uma visão teológica, religiosa também, e filosófica que pressupõe que Deus é o criador de tudo. Aquilo que nós vemos, a natureza, é o resultado da criação de Deus. E o cristianismo é uma expressão do teísmo, né? Vamos dizer assim, o teísmo cristão. O criacionista, ele é um teísta cristão, pelo menos os criacionismos aqui que nós temos. Ele vai procurar enxergar, né, a ciência, o método científico, a natureza, como resultado da criação de Deus e como está revelado na Bíblia. O criacionismo ele tem a Bíblia como pressuposto, né? Que aquilo que ela fala são fatos, são declarações acerca da origem do universo, são declarações legítimas e verdadeiras. E ele vai mostrar isso a partir de métodos científicos. Então a grande questão é que o criacionista ele vai ter visões, uma visão de mundo diferente. Por exemplo, o evolucionista ele vai se basear no naturalismo, que nós vimos na aula passada. O naturalismo pensa que só existe isso aqui. Então, né, a física, a matéria. Como é que as coisas vieram a existir? Então ele vai procurar uma origem dentro dos parâmetros naturalistas, né? Que a natureza em si mesma existe, não tem uma causa, uma origem, então, enquanto que o criacionista ele vai pensar de forma diferente. E existiram durante os séculos, como já falei outras vezes, criacionistas como Francis Bacon, Kepler, Isaac Newton e outros, e Pasteur, que também defendiam uma visão mais criacionista, até meio criacionismo puro, né? Defendiam também essa questão. E o criacionista ele vai ver as grandes mudanças terrestres, ele vai interpretar a natureza, né? Tendo dois eventos. Tem a questão da criação de Deus, de Gênesis capítulo 1 e 2, e tem também a questão do dilúvio que aconteceu. Né? O dilúvio que Gênesis relata também, que é a questão da arca, que Deus preservou o mundo através de Noé. Ou seja, ele vai dizer o seguinte, que esse dilúvio foi uma catástrofe, um cataclismo muito grande que existiu na Terra, né, e que provocou as mudanças, grandes mudanças geológicas na estrutura da Terra que nós temos hoje. Enquanto que o evolucionista ele vai pensar de como é que foi que essas mudanças apareceram, né, na Terra e tudo mais, e eles vão colocar vários, por exemplo, o evolucionista ele vai pensar como foi que os dinossauros, a maioria deles, né? Por que existem muitos fósseis de dinossauros? Um fóssil ele existe a partir de algum evento que aconteceu rapidamente. Né? Então, por que existem vários fósseis de dinossauros? Então, existem várias teorias. A mais popular, existem outras, tá? Mas a mais popular é que, dentro da visão evolucionista, que os dinossauros foram atingidos, a Terra foi atingida por um meteoro muito grande, que levou mudanças alterações geológicas muito rápidas, né, que levou a um desequilíbrio no clima, terremotos, enfim, né, e fez com que a Terra se destruísse e os dinossauros fossem também mortos. É por isso que eles foram, né, a grande maioria, você encontra muitos fósseis de dinossauros por causa disso. Na visão criacionista, ela vai dizer que a maioria dos dinossauros que existem, os fósseis de dinossauros são encontrados devido a um cataclismo, mas esse cataclismo foi o dilúvio de Noé. Porque a questão do dilúvio não foi somente que a Terra foi coberta de água. Né? A própria Bíblia fala sobre isso, que houve terremotos, houve as grandes fontes do abismo se abriram, então houve um terremoto, houve águas, porque não foi somente a água que desceu, mas a água embaixo da terra, né, os lençóis freáticos foram para cima, houve mudança, houve lama, houve um bocado de coisa. Né? Tudo isso levou a uma reconfiguração da terra. Né? Então, o dilúvio de Gênesis, né, é algo que vai ser muito, vamos dizer assim, enfatizado pela parte criacionista no estudo da geologia da Terra. Né? Porque realmente uma catástrofe ela muda a configuração de um ambiente, um terremoto, enchente, inundação, ela vai mudar
a configuração da Terra como ela está presente. Tá? Os criacionistas também afirmam a seleção natural, só que eles não vão pensar da mesma forma como os evolucionistas. Né? Eles vão pensar na seleção natural das espécies. Eles não vão aplicar um quadro evolutivo como o Darwin aplicou. Eles não vão pensar, não vão associar a questão de mutação, de todos aqueles aspectos, né, de sobrevivência do mais forte que Darwin aplicou. Mas, na verdade, é só uma questão de a seleção natural é dentro daqueles ambientes que são os organismos mais adaptados, dentro de um ambiente que podem sobreviver. E os criacionistas eles defendem uma variedade de raça, né, dos animais, entre o tipo básico das espécies, mas eles não pensam numa evolução, por exemplo, que envolva a mutação de uma espécie para outra. Por exemplo, ele vai pensar numa bactéria se tornando algo mais do que uma bactéria, um mosquito se tornando algo mais do que um mosquito. Tem um desenho da Disney, né, acho que é o Scrooge, né, que tenta passar, né, claro que de uma forma bem jocosa, vamos dizer assim, né, até uma bem humorada a questão da evolução, né, que você vai ver vários bichos misturados, né? Aquilo ali é como se fosse uma transição de uma espécie para outra. Então você vai ver peixe com pata, animal com não sei o quê, né? Você vai ver ave com chifre. Então, assim, você vai ver porque seriam supostamente transições, né, das espécies. Claro que isso é uma forma bem grosseira de colocar, porque na visão evolucionista isso é algo que acontece muito gradualmente, muito lentamente, dura muitos e muitos anos, né? Na visão evolucionista é assim. E já no caso o criacionismo, ele vai pensar, existem variedades dentro da mesma espécie, né? Podem ter um ancestral comum que deu origem. Por exemplo, o leão, o tigre, eles vão dizer assim, o leão, o tigre, a onça, vamos colocar assim, isso aqui eu estou colocando a grosso modo, mas eles vêm de um ancestral comum, né? Eles não foram necessariamente criados por Deus diretamente, eles surgiram a partir de um animal que foi criado por Deus, né? De uma espécie, de felino. Mesma coisa, o cachorro, o lobo, eles vieram de um ancestral comum. Eu vou falar mais sobre isso até nas próximas aulas, mas aqui já dando alguns exemplos. Tá? Eles vieram de um ancestral comum. Existe essa variedade, mas não existe entre os animais, mas não existe uma mutação de uma espécie para outra. Bom, a mentalidade criacionista ela se baseia na visão teísta, né? Que filosoficamente procura apontar para a existência de Deus. Existem até cinco argumentos da existência de Deus, né, que evidenciam a existência de Deus. Mas existe também dentro da questão criacionista, né, apoiando-se dentro do teísmo, isso aqui são argumentos básicos, bem básicos, né, acerca do que nós temos aí o argumento psicológico, né, que aponta uma origem comum da raça humana, que é a questão de, por exemplo, independente de você ser japonês, você ser britânico, você ser americano, você ser brasileiro, você ser espanhol, o ser humano, apesar das suas diferenças culturais, nós somos seres humanos, nós pensamos, vamos dizer assim, a nossa estrutura psicológica é a mesma. Nós sentimos, nós sofremos, nós choramos, nós nos alegramos, nós rimos. Ainda que haja uma diferença na região, mas nós somos seres humanos, né? Então existe a nossa psicologia em si ela é a mesma. Então isso aponta uma origem comum, uma ancestralidade comum. O argumento linguístico, né, que vários linguistas propuseram que, na verdade, as línguas elas se originaram, os troncos linguísticos se originaram a partir de uma língua comum, né, uma língua única. Tem um argumento geográfico também que muitos apontam para a existência da vida humana, começou ali naquela região da África, um pouquinho ali na parte do Oriente Médio, Mesopotâmia, então isso aponta também, mas isso são argumentos, vamos dizer assim, básicos, né? Existem outros argumentos que são utilizados e argumentos bem científicos, né? Aqui eu coloquei uma charge, não sei se dá para você ver, mas é interessante que você tem vários cientistas, né? Johannes Kepler, Francis Bacon, né? Vários, James Clerk Maxwell, Louis Pasteur. Aí no final aparece alguém que diz assim: crentes na Bíblia não podem ser cientistas, né? Sendo que houve grandes cientistas que criam na Bíblia no decorrer do tempo. Então, essa é a visão criacionista, uma visão baixa, um resumo né, bem grande que eu fiz, mas que revela um pouco daquilo que o criacionista cria. O criacionista ele não vê
ele não cria, digamos assim, uma evidência para a criação. Ele vê as mesmas evidências que o evolucionista vê, mas ele enxerga de uma outra tópica, de uma outra forma. Né? Por exemplo, as catástrofes que existiam, os fósseis de dinossauros, como eu falei, para um evolucionista houve um tipo de catástrofe, meteoro, outras teorias que tem aí, que levaram à extinção da maioria dos dinossauros. Né? O criacionista ele pensa que os dinossauros não foram extintos diretamente com o dilúvio, mas muitos deles morreram, né? E isso por causa do dilúvio que está registrado em Gênesis. Isso aqui são exemplos que eu coloquei. Muito obrigado pela sua atenção. Forte abraço, até a próxima aula. Opa, isso aqui já é de outra matéria. Anterior, aqui. Obrigado, até a próxima aula. Tchau, tchau.